Salve, salve galerinha do bem! Este que vos fala é o honesto guerreiro, o combatente do seu tédio. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma build e estratégia para vencer com facilidade o Feraligatr, destaque na nova Terra Raid de 7 estrelas em Pokémon Scarlet e Violet. Galerinha do bem, chegamos à nossa quarta Terra Raid de 7 estrelas e a essa altura do campeonato você já deve saber os primeiros passos. Mas para quem é novo aqui no canal ou está fazendo a sua primeira Terra Raid, eu reforço rapidamente. Primeiro, precisamos nos conectar no modo online do jogo. Para isso, basta abrir o menu e clicar com o botão L para se conectar. Quando já estivermos conectados, as últimas notícias irão abrir e olha que coincidência, o Feraligatr é a primeira que vem na tela. Agora que já estamos conectados, é só abrir o mapa e procurar pelo ícone negro com faíscas roxas da Terra Raid com um símbolo do tipo noturno, igual esse aqui que eu estou te mostrando na tela. Chegando no local da Terra Raid, a gente vai enfrentar o jacaré do Papo Amarelo com a seguinte build. O Pokémon vai ser o Arcaludon com o Terra do tipo lutador. Os golpes vão ser o Body Press, Breaking Swipe, Reflect e Focus Energy. A habilidade vai ser Stamina, que vai aumentar nossa defesa em 1 nível para cada ataque que a gente receber durante a batalha. Os EVs vão ser distribuídos totalmente em HP e defesa, e o restante você pode usar em ataque. A natureza é Impish, que aumenta a defesa e diminui o ataque especial. Agora que a gente já atendeu aos pré-requisitos, let's dali na Terra Raid. Meus nobres Dunsparce, a estratégia aqui é simples, porém eu vou dividir ela em 4 fases que eu comentarei ao longo da Terra Raid. Logo de cara, ele vai usar o golpe Swords Dance e aumentar seu ataque em 2 níveis. Por isso, na fase 1 da estratégia, a gente vai priorizar alguns buffs iniciais. No turno 1, a gente vai usar o Reflect, que diminui 50% o dano dos golpes físicos. Provavelmente nesse turno, com 95% do tempo faltando, ele vai disparar o evento programado para roubar nossos Terra Orbs. Mas sem problemas, porque a gente não atacou ainda. E no turno 2, vamos utilizar o golpe Focus Energy para aumentar nossa taxa de acertos críticos, que vai perdurar ao longo da partida toda, mesmo que ele resete nossos status. Agora a gente entra na fase 2 da nossa estratégia. Vamos utilizar o ataque Breaking Swipe nos próximos 3 turnos. Dessa forma, em cada turno a nossa defesa aumenta um nível e o ataque dele diminui um nível. E tudo isso enquanto a gente carrega o nosso Terra Orb. Um detalhe importante é que ele possui o ataque Psychic Fangs, que anula o Reflect e também o Light Screen caso algum NPC utilize na partida. Mesmo que isso ocorra, até lá a gente já teve uma redução dos danos e, como levamos mais golpes, nossa habilidade Stamina ativou e nossa defesa já está maior. Depois da gente ter usado 3 vezes o ataque Breaking Swipe, a gente vai para a fase 3 da estratégia. A fase 3 consiste basicamente na gente terastalizar e utilizar o ataque Body Press. A gente vai usar essa estratégia até o momento em que ele dispara o evento, onde o Feraligatr reseta nossos stats e habilidade. Por sinal, esse evento vai ser disparado quando ele tiver com 80% ou menos de vida restante. Reparem na quantidade absurda de dano que causamos. E é justamente por isso que utilizamos o golpe Focus Energy, porque ele aumenta a nossa chance de crítico em 2 níveis. Ou seja, isso nos dá 50% de chance do ataque ser crítico. Caso isso não aconteça com seus golpes logo de cara, até porque é uma probabilidade no fim das contas, não se preocupe que não afeta a estratégia como um todo. Como a vida dele caiu muito rapidamente, ele vai disparar uma série de eventos programados. Com 75% de vida ou menos, ou 75% do tempo restante, ele ativa o escudo. Com 70% ou menos de vida, ele vai usar o ataque Earthquake. Com 65% ou menos de vida, ele reseta os stats e status negativos dele. E por fim, com 50% ou menos de vida, ele utiliza o golpe Dragon Dance. Depois que o Feraligatr reseta nossos stats, a gente chega à última fase da estratégia e ela não tem mistérios aqui. Com esse reset dele, a gente perde todos os buffs que a gente teve de defesa por causa da nossa habilidade Stamina. Por isso, a gente vai utilizar o golpe Reflect uma vez. E depois é só utilizar o golpe Body Press porque a gente volta ao cenário da fase 2. Nossa defesa e consequentemente nosso dano aumentam cada vez mais
e o dano que recebemos diminui. Assim, nossa vida é recuperada com folga, graças ao item Shell Bell, e se a gente tiver sorte, podemos fazer mais acertos críticos e acelerar esse processo. Sobre a build e estratégia, eu diria que ela é bem sólida e consistente, e em média dá para derrotar o Feraligator em 5 minutos aproximadamente, ou até menos se tu tiver sorte com mais acertos críticos. Quanto a NPCs, não é necessário nenhum em especial para vencer. Porém, qualquer NPC com Pokémon com a habilidade Intimidate ou ataques que causem burn e diminuam o ataque do Feraligator vão ajudar. Da mesma forma, a Gardevoir com Life Dew recuperando nossa vida dá mais tranquilidade também. Ainda assim, eu reforço. Com essa build eu não perdi nenhuma vez e, sequer, fiquei com a vida baixa no vermelho. Dito tudo isso, eu até peço desculpas galerinha, mas eu não encontrei nenhum outro Pokémon tão bom e consistente para essa raid. Sei que o Arcaudon não é tão acessível porque precisa ter expansão e DLC Indigo Disc ou trocar com outra pessoa que tem esse Pokémon. Por isso, eu convido a qualquer pessoa que assistiu esse vídeo e teve sucesso na raid com outra build que coloque aqui nos comentários para ajudar ainda mais a nossa comunidade. Entre as recompensas dessa Terra Raid vai ter o Ability Patch e o TM-108, que é o Crunch, na primeira vez que tu derrotar o Feraligator, além de muitos doces como Harry Candy, Experience Candy Large e Extra Large, vitaminas como Protein e também 3% de chance para cada uma das 5 Herba Mística. Como de costume, agora a gente dá aquele confere no Feraligator que acabamos de capturar. O Feraligator é do tipo água, mas o Terra é noturno. A natureza vai ser Adamant, que aumenta o ataque e diminui o ataque especial. Os golpes vão ser Crunch, Liquidation, Psychic Fangs e Ice Punch. A habilidade é Sheer Force, que remove os efeitos secundários dos ataques, mas aumenta em 30% o base power deles. Por exemplo, o golpe Crunch tem 80 de base power e 20% de chance de reduzir a defesa do adversário. Com o Sheer Force, ela vai ficar com 104 de base power, mas não tem mais o efeito secundário de reduzir a defesa do oponente. E por fim, a gente tem aqui também o supra-sumo da recompensa, que é o Mightiest Mark. Se você gostou dessa Terra Raid e acha que é uma ótima oportunidade para farmar as recompensas, em especial as Herba Místicas, então eu vou colocar no canto superior direito aqui da tela um card com a Terra Raid do Incineroar. Como essas duas raids são do mesmo Terra, que é noturno, as dicas que eu passei naquele vídeo se aplicam para esse aqui também. Mas de forma resumida, existem 3 níveis de bônus de Raid Power. O nível 1 te dá uma recompensa extra e é fácil de obter, basta comprar o sanduíche. O nível 2 te dá 2 recompensas extras e é mais chato, porque você precisa brincar de Masterchef e fazer um sanduíche montando os ingredientes da receita completa. E o nível 3 te dá 3 recompensas, mas não vale a pena porque você precisa utilizar Herba Místicas na receita, e bem, se a gente está tentando farmar justamente as Herba Místicas, não é muito prático. E por hoje é isso galerinha, espero que as dicas do vídeo tenham ajudado vocês a capturarem o Totodile 3.0 e tornado sua experiência mais tranquila com o evento. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo de Pokémon, não se preocupe porque eu tenho a solução. Basta dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber todas as atualizações e ficar por dentro do universo do Honesto Guerreiro. Eu prometo que você não vai se arrepender. Ademais, nada mais.